Cidadãos ativos, muito boa tarde. Ignite, agradeço os 5 minutos, parabéns por juntar tantas pessoas ativas. O meu nome é Jorge Dona, o tema é a inovação do sistema económico. A boa inovação tem vantagens, não se inova só nas tecnologias, pode-se inovar em tudo e também na economia. Atenção que ela é muito tradicional, ele está um bocado, está espantado com tanta inovação que está à volta dele. A política tem mais estatuto, mas a economia tem mais poder, mas está doente e contagiosa. Pelo caminho que leva, nós estamos tramados. Como tratar a economia? Primeiro, apareceu o mercado, que é o local de compra e venda, onde se fazem os negócios e de positivo apareceram ganhos. E isso foi a solução que o mercador encontrou. Este mercado é um bocado diferente do mercado que falamos hoje. A seguir, apareceu a economia, que com uma conta de subtrair, entre o preço de venda e o preço de custo e mais umas coisitas, deu a economia, que no fundo é o resultado, deram reservas que o economista conseguiu encontrar. A conta de sumir deu uma ciência. A seguir apareceu a riqueza, que são N vezes a economia que eu falei anterior, e deu muita riqueza. Isto deu tensões pelas desigualdades e foi um problema que o capitalista encontrou, mas foi compensado pelo charuto e pelo Ferrari. A seguir aparece a economia de produção com uma relação da procura sobre a oferta maior que 1. Houve greves, mudanças, foi um problema que o industrial viveu e sentiu a força do trabalho, como está aqui. A seguir aparece a economia de mercado. A RPO, a relação da procura e oferta, inverteu-se, passou a ser menor que 1, houve perda de valor e esses excessos foi um problema que os comerciais têm vivido e aqui vê-se tanto valor acrescentado sem valor. Depois aparece a economia de mercado regulado, a RPO continua menor que 1, os regulamentos não sabemos muito bem o que é, sabemos que é ineficaz, há muito desconhecimento, é um problema que os Estados e os funcionários têm. Depois aparece a economia de mercado livre, onde estamos neste momento, continua com a RPO menor que 1, sabemos que há especulação, isto chegou ao descrédito e é um grande problema em que os financeiros meteram toda a sociedade. Aqui temos o liberalismo falhado. Esta é a sequência que vos apresentei até agora e no dia 23 de outubro de 2008 o sistema assumiu que faliu. Nós entramos num vazio económico a preencher. Alguém de vocês tem solução para isto? A nossa proposta é uma economia de mercado equilibrado, em que a relação da procura sobre a oferta é igual a 1, para que haja credibilidade, para que haja de positivo bem-estar, e é uma solução que só os setores poderão criar. O setor continua um fator fraco. Com os setores chegou a hora de que sejam fortes. Um exemplo é a OPEP, que tem o poder das nações. A concorrência saudável é melhor que a doentia. Os empreendedores são quem mais fez pela economia, mas eles têm pouca influência nela. Juntos, com RPOs, regras, têm benefícios. Uma solução de equilíbrio é a pool. A organização dá-nos muito mais alcance. Reflexão, para que continuarmos com desequilíbrios que enfraquecem? Porquê trabalhar sem valor? Porquê viver mal se podemos viver bem? Quando equilibraremos a balança da vida? Vantagens, com as empresas bem, os trabalhadores, os setores, a economia, a política pode estar bem. Com equilíbrio, a economia pode ser mais humana, ecológica, sustentável, respeitável, eficaz. As ideias que se encaixam são boas. Esta inovação foi aquela que deu para apresentar aqui no Ignite. Faz parte de um livro que estou a tentar editar de título CUP, com a convivialidade e o mercado equilibrado para a democracia rica. Estas são as expressões que estes conceitos querem generalizar. A democracia tem mais de 2000 anos e evoluiu, mas se ela for classificada, está pobre e em perda. O mercado equilibrado visa criar uma democracia rica para todos, a incluir os menos e os mais desfavorecidos. O mercado equilibrado representa criar uma nova corrente económica. São vós, cidadãos ativos, quem vai determinar se vai ser ou não esta uma inovação de ouro. Tudo ou muito pode ser de ouro, como aqui. I hope to ignite your spirits and your minds to really change the world. From Helix Factory, not alone but together, we can know and we can do it. Agradeço a vossa atenção.